Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, turma? Espero que estejam todos muito bem. Hoje nós iremos tratar sobre o capítulo 16 e 17 do livro, porque eles são bem resumidos, né? Então dá pra gente ver os dois capítulos. E na verdade, esses textos, né, que trazem esse livro, na verdade, mas é com o intuito de reflexão, né? Então a gente não tem. Temos conceitos? Temos, mas verifica-se que a autora instiga muito a discussão, né? Pelo menos é a minha visão a respeito dos temas que são tratados durante o livro, né? No livro. Então, o capítulo 16 vai ter como título Interculturalidade, Reações Interpessoais e Conduta Ética Profissional. Não é reações, relações interpessoais. Então, no início, ela vai dizer que esse relacionamento ético profissional em ambiente de outras culturas, ou seja, empresas que têm filiais em outros países, né? Evidentemente vão trazer um impacto muito positivo para o crescimento profissional das pessoas que trabalham fora do país sede. Tá, mas o ponto mais interessante que ela vai dizer é sobre medicina e saúde do trabalho, né, segurança e saúde do trabalho, que ela vai dizer lá que, devido ao contexto cultural, deve-se fazer uma adaptação, mas de acordo com o país que está a filial. Muito bem. Só que como nós vimos lá no nosso módulo de aspectos legais, principalmente examinando as questões das NRs, né? E da legislação, que a gente passou de modo bem superficial, mas deu para compreender, é que cada país tem a sua própria jurisdição, cada país tem a sua própria legislação a respeito de saúde e medicina do trabalho. Lógico que nós temos um padrão internacional a ser seguido de segurança, principalmente em relação ao uso de máquinas e equipamentos, mas as normas regulamentadoras emitidas pelo Brasil não têm força de lei e nem fazem, não possuem o condão de obrigar as autoridades que recebe a filial a adaptar nossas normas, e sim o contrário, né? Como nós estamos entrando, a empresa, vamos supor, brasileira estiver entrando em outro país, há de se haver uma adaptação da empresa nossa em relação a de lá e vice-versa. Vocês podem ver que, dando um exemplo maior, é que as empresas internacionais elas estão sob o jugo da nossa jurisdição. Quer dizer o quê? Elas têm que se adequar com as multinacionais, com as normas de saúde e medicina do trabalho que são emitidas pelo Brasil, tá? Então, da mesma forma, ocorre daqui para lá, ou seja, nossas empresas indo para esses locais, então lá vai haver uma legislação própria a respeito de saúde e medicina do trabalho, tá? E aí ela vai falar sobre esse crescimento pessoal e tal. Mas como o livro não é voltado para o teor jurídico, mas sim sobre a ética, provavelmente ela não tem esse conhecimento ou não quis adentrar esse conhecimento sobre a questão jurídica, tá? E aí logo em seguida ela vai dar um exemplo, né, sobre um programa da Rede Globo que colocou em xeque a questão da ética e da moralidade das pessoas, né?
Se é possível abrir mão, né? Se você abriria mão dos seus princípios morais para se dar bem na vida. Né? E também vai dar um exemplo de quando ela comentando sobre o processo eleitoral com um casal de alemães e que ele se surpreendeu com a resposta, né? Como a pessoa poderia deixar outra voltar no lugar dela? E isso vai bem fundo em nossas raízes, né? Vai perguntar se isso seria possível em outro país, né? Que lá no programa da Rede Globo deu quase que um empate, né? Se a pessoa se venderia, né? No caso, a grosso modo, se ela abriria mão dos seus princípios éticos para poder se dar bem na vida ou não. A questão até que ponto nós damos valor a moralidade. A gente observa muito que nos países desenvolvidos a ética e a moral é algo muito forte, né? Aqui é banalizado, no Brasil é totalmente banalizado, principalmente no âmbito político, né? Dos nossos representantes. Eu digo política em geral, né? Pode ser deputados, senadores, juízes, desembargadores, ministros, né? Onde a moralidade não influencia em suas decisões, muitas das vezes não se envergonham de ter feito errado e sempre negam a situação de erro, né? O erro que foi cometido, e isso reverbera, se reflete no social, porque a princípio nós temos essas pessoas, os poderes, como um exemplo, né? Deveriam dar um exemplo, já que são eles que dirigem nossas vidas e o futuro da nação. Então, ele pergunta se seria possível, né? Em outros países, depende do país, né? Então, como eu disse para vocês, quando a gente fala de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, que tem uma origem britânica, né? A Inglaterra, né? Você pode ver no Japão, principalmente, e olha que eu já estou dizendo aqui já de duas monarquias, né? Que é a Inglaterra e o Japão. E a questão da moral, o que você falou? Professor, por que você falou da questão da monarquia? É porque eu sou monarquista, assim, me oriento como tal, por enquanto, porque o monarca, como vocês podem ter visto em vários vídeos na internet, a família monárquica é o exemplo, né, da moralidade, dos bons costumes, é a família central, né, de exemplo para toda a nação, né? Então tem que inspirar respeito, né, credibilidade, força. E aqui não, nós temos as pessoas galgam, né, cargos políticos para se locupetarem, né? Ou seja, para ter somente fins financeiros e não se preocupam com o futuro da nação, né? E com as pessoas em geral. Só se preocupa consigo, né? Então, digo que nesses países, e principalmente, vamos supor, no Japão, quando a pessoa comete algum deslize ético, moral, isso posso dizer corrupção, que além de ser crime, ser ilícito, é imoral, né? A gente ouve dizer de casos de pessoas que suicidam, porque é algo arraigado, é muito interno da pessoa. Isso é cultivado durante gerações e gerações, assim como é a religião. Então, quando se banaliza, nós vemos essas situações que acontecem, né? Como ocorreu no programa da Rede Globo, como ela deu o exemplo, que as pessoas ficaram divididas se vendiam ou não, se abririam mão dos seus princípios morais para se dar bem ou não.
Confesso que eu diariamente acredito que 90% ou 95% abririam mão de seus valores e princípios morais para se dar bem na vida. Há muitas pessoas que agem dessa forma, a gente sabe disso. E vê todos os dias, inclusive nos três poderes. Então, isso já é uma questão que já se tornou até, infelizmente, cultural no Brasil. Mas, dependendo do país que se tem referência, não é o inverso. Uma minoria iria abrir mão de seus valores morais para se dar bem. Vocês já viram até notícias, né, em jornais de pessoas que encontraram maletas de dinheiro e devolveram. Aqui no Brasil, se algum de nós fizéssemos isso, seriam motivos de chacota, né? Iriam rir da gente, né? Seríamos motivos de piada. Isso é muito ruim. E como a gente pode pretender que o país evolua se não há uma moralidade, uma base moral sólida, concreta, interiorizada em cada cidadão? É quase que impossível, né? E ao final, na pergunta lá, ela vai dizer que mais ou menos se basta uma lei. Gente, lei não obriga ninguém a ter valores éticos e morais. A lei, ela serve, a minha humilde opinião, a pessoa só vai se comprometer com aquilo, né, quando a lei impõe uma sanção, mas não é porque vem de dentro para fora, é porque ela teme aquela situação. Então, quando o judiciário abre as portas e facilita a saída do preso, a gente vê o que vemos, né? A maior quantidade de crimes, né? Principalmente assassinatos, latrocínios, ministros que são soltos. Então, a cultura da impunidade, porque não é arraigado, não é interno, a pessoa não tem esses valores sedimentados, o país não tem uma cultura própria, né? Falar, mas o Brasil que foi colonizado por Portugal, não senhor, não é isso. Poderia ter influenciado 500 anos atrás. Isso é uma questão de mudança da civilização. Se fosse assim, então a Austrália devia ser um lugar também como o Brasil. Não é bem assim que funciona, não é verdade? Não, e lei não vai ajudar a pessoa a ser mais ética e mais moral, de maneira nenhuma. Isso vem da educação, vem do berço, tá? É a minha opinião, vocês podem colocar de vocês lá na questão, gente. Nós vamos discutir a respeito, tá? O próximo capítulo, o 17, vai falar sobre a ética nas negociações e vai ter uma pequena relação com o outro, porque vai dizer sobre também a questão da honestidade, mas não honestidade, questão de... Para mim foi voltada à honestidade, mas, questões éticas, né? Porque o que são as negociações? São as trocas. Você tem necessidade, a pessoa tem necessidade, você tem desejo de vender aquele produto e tal. Tem relação de perdas e ganhos. E isso envolve o quê? As emoções da pessoa. Então, vai dar o exemplo lá de pessoas que tentam enganar as outras, não esclarecendo os termos do contrato ou apressando a assinatura do contrato. A gente vê isso muito no nosso dia a dia, né? Que é uma conduta antiética, ou seja, para mascarar algo para você ser prejudicado e a pessoa ter vantagem na situação. A gente vê muito isso no nosso dia a dia. E não, em relação ao exterior, não se limite isso só ao Brasil, tá, gente? Porque quando o Brasil tem o estereótipo de ser o malandro brasileiro, né? Quando a gente vai para fora, eles querem fazer isso com a gente também, viu? Eu passei por situações parecidas lá nos Estados Unidos. Não pense você, mas se bem que não era americano nato, somente um deles.
mas eles também tentam fazer da mesma forma, tá? Não quero generalizar, dizer que o estrangeiro é totalmente ético e moral, não. Lá tem as suas pecinhas raras também, né? Só que, como é uma questão moral que todo mundo prima na sociedade, a repressão da pessoa, da figura da pessoa pela coletividade é muito pior do que ela sofrer uma pena. Aqui não, aqui se o judiciário soltou, não tem uma repressão, porque a gente não tem valores, né? Não tem princípios, aí a gente volta a relacionar, não tem aquela repressão para ver se a pessoa muda, né? Enfim, voltando aqui à ética nas negociações, então ele vai dizer que é preciso ceder, é preciso ter calma, é preciso ter estratégia e buscar informações antes de celebrar um contrato, né? Porque certas condutas praticadas entre as pessoas que estão negociando pode causar insegurança, né, nas relações, inclusive pode até prejudicar toda a organização, prejudicar toda a empresa quando há um funcionário que age de forma desonesta, seja quem nunca foi vítima de perdão para quem trabalha em call center, mas eu já fui vítima às vezes de operadoras de telefonia, hoje a gente não vê isso mais, mas operadoras de telefonia te colocar produtos que você não contratou na sua conta telefônica, né? Então isso é uma conduta antiética, uma conduta até ilícita, né? E te dá um desgaste e você não vai ter confiança naquela operadora mais. Quantas e quantas pessoas já não devem ter passado por isso e quando vê, resmungam, eu também resmungo, para não dizer xingar. Então isso acontece muito. Então tudo é uma questão de cultura mesmo, né, que a gente precisa trabalhar. E vai dizer aqui, a parte final vai dar o exemplo sobre que as empresas elas precisam estimular às vezes o conflito, mas aqui eu entendi como um conflito saudável para tirar da zona de conforto, né, para ter inovação dentro da empresa. Para mim, isso foi essencial quando eu estava ministrando a aula de aspectos legais, que vocês provavelmente já devem ter assistido, já devem ter participado, e que eu tive um aluno que fez um questionamento para mim. A princípio eu fiquei meio... foi uma espécie de conflito, na verdade. E eu fiquei assim, me fez pensar sobre as aulas, como eu estava conduzindo para o rumo, né? O rumo das aulas, como eu estava conduzindo. Mas não era em relação à aula em si, mas o conteúdo, né? Que eu estava voltado muito para questões mais densas do direito e eu pensei, poxa, aqui é um curso técnico, eu acho que ela realmente pode ter razão e eu fiz uma reformulação, como estou fazendo em outra disciplina agora, porque eu fui instigado, ou seja, houve um conflito entre eu e um aluno, mas é um conflito saudável que gerou uma inovação. Então, ele vai dar o exemplo da empresa Yahoo, que o diretor queria a empresa sem qualquer tipo de conflito, né? E que isso gerou uma decadência e descobriram que era necessário haver certo tipo de conflito justamente para ter inovação, para ter um crescimento na empresa, tá? Então, se não haja se há ausência de conflitos, nada muda, né? Nada irá mudar. Então, o conflito, muitas das vezes, ela vai gerar o quê? Vai gerar uma inovação, vai proporcionar uma mudança, não é? Quando tá falando também da ética aqui nas negociações, que nós estávamos falando dessa troca, essas necessidades, esses desejos, esses relacionamentos de perdas e ganhos que envolvem as emoções,
Isso é interessante porque nós podemos voltar ao capítulo anterior, quando eu dei o exemplo para vocês sobre monarquias, e não só monarquias, países que têm a ética moral muito arraigada. É uma questão emocional das pessoas, como eu disse para vocês, causa comoção certo tipo de evento, né? Como o clássico lá de corrupção em países como a Inglaterra, como o Japão, em alguns países europeus a pessoa pede a renúncia do cargo por vergonha. Houve lá na Samsung, na Coreia do Sul, não sei se vocês lembram disso, de uma filha lá de um dos diretores. Então, essas questões morais que são bem arraigadas, elas desenvolvem também o sentimento. Então, quando a gente fala de negociação, que fala de moral, sim, evidentemente vai envolver o sentimento. Bom, pessoal, era isso que eu queria discutir sobre esses textos, para o vídeo não ficar muito longo e para não dificultar a postagem. Eu espero que tenha sido de valia para vocês e nós vamos continuar conversando na plataforma e no aplicativo do WhatsApp. Um forte abraço.